Então a gente vai iniciar, né? Eu liguei a enchedora, eu tenho aqui na minha enchedora um invase de 350 ml, um invase de 403 e um invase de PET, tá? Originalmente a máquina nasceu para fazer o growler PET ou a lata, né? Tanto 473 quanto 350, tá? Esses dois invases aqui, 350 e 473, eles são meramente por definição de tempo, tá? Então o que me delimita? Por exemplo, o invase de 473 ele me delimita 9 segundos, 10 segundos, 12 segundos, conforme eu tiver determinado no setup. E o invase de 350 ele pode determinar um tempo diferente, tá? A menorzinha? O invase de PET, e o invase de PET, então sim, ele configura o equipamento para PET. E a 245? Eu posso usar o invase de 350, tá? Aqui tecnicamente eu posso usar um invase de 350 ml quando eu for fazer lata. Eu posso usar o invase de 350 ou de 473, tá? Para todas as latas, tá? O que vai definir para mim que é o fator determinante para mim é a página que eu entro. Por exemplo, se eu entrar no invase de 473 aqui, automaticamente a máquina já entende que eu vou produzir lata. Então ela entende o que? Ela entende que ela precisa acionar o vácuo lá no sistema de rinçagem, que ela não vai usar a gargaleira, tá? O sistema de enchimento ela vai usar padrão, tá? Que é o mesmo sistema de invase que ela usa para lata, ela usa para o PET também, ela não muda, tá? Ela só entende que o mecanismo que ela vai usar para acoplar a embalagem na enchedora, tá? Na válvula, vai ser o pistão de baixo e não vai ser a gargalheira, tá? E aqui no tampador ela entende que quando eu tiver na página de lata, ela entende que a estrela precisa girar para colocar lá para o recravador e fazer o processo de recravação, entendeu? E habilita o controle de tampas na calha, de tampas de lata, tá? Quando eu entro aqui na página do PET, tá? A máquina entende que eu vou produzir PET, então ela vai acionar a gargaleira na enchedora, ela vai acionar a gargaleira lá no rinser, ela entende que a estrela precisa girar para o lado de cá para poder fazer o processo de tampamento, tá? Mas ambos, tanto um lado, tanto o PET quanto a lata, eu tenho os mesmos comandos, tá? Eu tenho, exceto que na lata não tem o HDE, tá? Esse eu não tenho, e eu acho que não tem aqui também. Não tem o HDE no growler também. HDE é um sistema de água quente, tá? Que isso geralmente usa na garrafa para fazer espuma. Daquela espumadinha, né? Isso, dá aquela espumadinha para mim aplicar tampa. No growler não precisa isso. No growler a gente nem no geralmente PET. Já espuma mesmo. Já espuma mesmo. Então, automático é o controle de tanque, tá? É o controle do meu reservatório do pulmão de invase, tá? Quando esse botão tá apertado, ele vai fazer o controle do volume da minha cúpula, né? Do meu tanque de enchimento. Ele vai fazer esse controle automático. Ele vai deixar sempre o volume entre 30% e 40%, tá? E ele vai manter a pressão do tanque também. Ele vai fazer todo esse controle, tá? Mas, porém, esse controle de pressão do CO2, eu tenho que saber que quem vai regular vai ser o meu cilindro, né? Ele vai simplesmente controlar o volume. Então, quando eu tiver com o volume abaixo de 30%, ele vai abrir a entrada de produto e vai deixar o produto entrar. Se a minha pressão do tanque tiver superior a 2,5, que é o que eu tiver selecionado aqui na minha tela de setup, tá? Ele vai liberar essa pressão justamente para o produto poder entrar, tá?
E quando ele tiver com a pressão estabilizada e quando tiver o volume estabilizado e essa pressão que eu tiver determinado no painel tiver abaixo do que eu determinei, ele segura o enchimento, ele não deixa a máquina invasar. Então a máquina, enquanto ele está carregando, a máquina para, vamos dizer assim. Ou ele carrega entre os intervalos? Ele carrega. Ele carrega simultaneamente. Tá? A máquina não para. Tá? E ela só vai parar se eu não conseguir fornecer pressão suficiente para ela manter a pressão do tanque durante o invase. Tá? Seja pela pressão da bomba, de invase. Isso, seja pela bomba de invase, então, que ela não der conta de luz. A bomba de invase tem que estar equalizada com essa aqui. Tem que estar sempre um pouco maior que aqui. Um pouquinho maior? Maior. Senão não entra, né? Senão não entra. Tá certo. Um pouquinho quanto por cento, assim? Geralmente 0,5, 0,8 bar já... 0,8 bar. Isso. Dependendo da demanda, claro. Se tiver em 2,5, você vai deixar em 3 a bomba lá. Isso. Mas assim, isso se eu estiver fazendo lata, né? Que o volume é menor. Agora, se eu estiver fazendo growler, como o growler ele é 1 litro ou 2 litros cada ciclo, né? Que a máquina consome, obviamente eu preciso abastecer com uma maior velocidade. Eu tenho que dar um pouquinho mais de pressão na bomba. Aumenta tanto a pressão da bomba quanto a pressão aqui também, ou não? Dependendo do meu invase. Não, assim, quando for growler, o growler trabalha em pressão mais alta, ou não? Não. É só a bomba mesmo para alimentar mais. É só a bomba para alimentar mais. Tá, entendi. Tá? É só a bomba para alimentar mais. A pressão que eu for trabalhar no meu invase aqui, quem vai determinar para mim vai ser o meu produto, certo? Então, se eu tiver um produto mais carbonatado e ele não estiver na temperatura ideal, tá? É prudente que eu coloque mais pressão justamente para mim combater a espuma, tá? Agora, se eu tiver com um produto quase sem gás, não tenho por que botar muita pressão, entendeu? Então, tudo isso a gente vai validar quando? A gente vai fazer teste, a gente vai aprender a lidar com o equipamento. Sim. Né? A gente entendendo que quanto maior pressão eu tiver, né, no meu invase, né, provavelmente é prudente que isso aconteça, tá? Eu ter menos espuma, certo? Então, o que está acontecendo no meu invase? Eu preciso elevar a pressão, preciso baixar a pressão. É uma coisa que a gente vai precisar descobrir. É parecido com o serviço de chopp, vamos dizer. Isso. Se o chopp está com muito carbonatado, muito aberto, com muita velocidade, ele vai espumar muito, né? Então, às vezes, você tem que chuchar a pressão para ele estabilizar ali na chopeira, né? Também. Isso. Então, assim, é tudo, por exemplo, testes. Tá? Eu uso bastante o exemplo de 2,5 kg, porque é o que geralmente a gente inicia o trabalho. É o ponto inicial. É isso. O meu ponto inicial é de 2 a 2,5. Tá? Eu estou vendo que eu não estou conseguindo invasar com essa pressão, eu subo ela. Né? Eu subo ela até 3,5 kg. Opa, qual que é o resultado que eu tive? Diminuiu a espuma? Eu tive uma melhora ou não? Eu tive uma piora? Não, se eu tive uma piora, então eu vou reduzir. Então eu vou reduzir para 1,5. Na sua experiência, o produto estiver um pouco mais quente, a pressão você acaba trabalhando com ela mais alta. Isso. Né? Do chopp acaba sendo isso aí. Então, controle do tanque automático, o start, né? Quando eu clico no start, a máquina entende que eu vou iniciar o trabalho dela. Então, quando eu clico no start, o que ela vai fazer? Como aqui eu estou na página do PET, ela entende que eu vou trabalhar com PET, tá? Então, ela posiciona o fuso, que é aquele caracol preto ali embaixo na enchedora, tá? E posiciona a estrela. Ele faz a referência, né? Ele gira, que eu tenho 2 servomotores, né? Ele faz a referência, busca a referência e chega lá no 0, tá? A partir daí ele liga a esteira. Quando a máquina está pronta, ela liga a esteira, tá? Eu tenho o comando de abrir válvulas, a entrada de líquido CO2 aqui pro lado de cá, tá? Então, o que é o meu abre válvulas? Geralmente eu tô na tela aqui, eu não quero sair da tela para ir lá buscar um abre válvulas. Eu vou abrir válvulas aqui para mim esgotar o tanque ou para fazer a purga, tá? Eu tenho um botão aqui já de prontidão. A entrada de líquido, só para entender, abrir válvula a válvula de enchimento.
De enchimento. A válvula de enchimento. Ah, tá. Você quer fazer, é como se fosse, ele vai abrir a válvula e Quer ver, você ó? fazer uma purga. Ó, eu vou lá, eu vou ligar, eu vou abrir a entrada Deixa eu abrir de aqui produto assim, lá. abre válvula. Ah, abre a válvula. Entendi. Aham. Entendeu? Você quer fazer, por algum motivo você quer Por dar algum motivo você quer abrir lá. Entrada de líquido. A entrada de líquido, quando eu abro essa entrada de líquido, tá? Ela não respeita o meu volume automático. Tá? Ela não vai respeitar o meu volume automático. Simplesmente ela abre a válvula, aquela lá atrás que a gente precisa para quando a gente está fazendo a tubulação de entrada. Ela abre e deixa aberto. Tá, lá onde Tá? a gente fez toda a entrada de Isso SIP, aí. de etc. Digamos assim, é um controle que eu posso fazer manual. Ah, tá, para essas Tá. operações, por exemplo, a gente Isso. está fazendo aí de SIP, etc. Isso aí. Tá. No menu tem o SIP aí ou não? Sim, Tem o um item SIP que tem já... o item SIP. Tá. Tá? E o CO2? O CO2, geralmente eu vou iniciar meu processo de produção, eu vou habilitar o CO2, né, para mim pressurizar o tanque. E imaginamos que eu estou com o tanque zerado, né, e eu vou lá, eu clico no CO2, eu abro a válvula de CO2 e ele vai pressurizar o tanque. Tá? Feito a pressurização do tanque, eu posso desligar ele e ligar o automático. Quando eu ligo o automático, ele vai abastecer e ele vai fazer a alternância entre a válvula de CO2 e a válvula de líquido. Tá? Quando ela precisa de líquido, ela abre a entrada de líquido. Quando o volume estiver ok, ela fecha a entrada de líquido e abre a válvula de CO2 para manter a pressão do tanque, justamente para a gente poder ter um invase constante. Tá? Nitrogênio não se aplica, né? Ele está aí porque é uma tela padrão, né? Mas ele não vai ter função nenhuma. O HDE também não. E dá né? para trabalhar nessa máquina com nitrogênio, aquele câmara... Se for adicionado o sistema de nitrogênio, pode ser adicionado. Mas aí tem outro equipamento ou só o gás se eu comprar? Não, é um equipamento à parte, adicional. mas dá para pôr nesse equipamento? Dá para pôr nesse equipamento. É mais usado em algum perfil de... Geralmente em bebida não carbonatada. Ah, não carbonatada, Isso. então. Geralmente em bebida não carbonatada. Por exemplo, se eu vou fazer um drink não carbonatado com a lata, é prudente que eu coloque uma gotinha de nitrogênio para mim poder estruturar a lata na hora de fechar. Ou no PET, se eu for usar o PET, né, fazer algum produto não carbonatado, eu dou uma gotinha de nitrogênio para estruturar o PET, para ele ficar Suco, firme. uma água, Isso. mesmo sendo água também. Isso mesmo sendo água O mineral pessoal sem usa gás. nitrogênio também, tem saquinho, né, daqueles embalagem de comida também, né, para estruturação para isso. Isso. E ele é inerte, Tá. né? Sim, não. Isso. Então eu tenho o botão de iniciar a produção. O que o botão de iniciar a produção faz, tá? Ele indica para a máquina que ele vai encerrar a produção. Então, ele vai remover os dois frascos que estão embaixo da enchedora, teoricamente que estariam cheio ou semi-cheio, né? Ele vai jogar para frente e o tampador aqui vai fazer o fechamento desses dois caras e vai jogar eles para fora da máquina. Entendi. Tá? Ele entende o último e corta o ciclo. E corta o ciclo, Aham. entendeu? Mas faz o ciclo completo. Joga Se tiver a no, embalagem para frente. se tiver no meio, ele termina e termina o ciclo com esse Na último. verdade, sempre quando a máquina trabalha por ciclo, né? Uhum. Então, se ela estiver fazendo invase, eu vim aqui e encerro a produção, né? Ela vai entender que é o último, ela terminou o ciclo do invase, ela vai jogar para frente e vai ela encerrar. continua, ela não para Isso. e manda. Não, tá. ela continua, Legal. ela continua terminando o processo. Tá? Tá. Geralmente isso a gente faz para remover as embalagens que estão embaixo da enchedora, né? A gente pode abrir a porta e ir lá tirar, cara, sem problema nenhum, também, tá? Mas a gente pode fazer por essa etapa também. Vamos dizer que eu tenho meus dois PET aqui, os dois PET encheu bem até em cima, né? Os dois deram o volume certo e eu não tenho mais produto dentro do tanque, zerou o tanque. Eu vou lá, iniciar a produção, ele vai parte para o automático, eu já fecho, eu já pego eles aqui fora e vida que segue. Tem algum lugar para olhar o nível de produto? Onde que eu sei? Aqui na setinha do lado aqui, ó, tá? Na setinha do lado eu tenho o monitoramento da pressão do tanque, do nível do tanque, tá? Temperatura do tanque e a pressão do HDE. No caso a pressão do HDE não tem, mas, né, tá ali. Aí hoje a gente tá com a temperatura do tanque meia. O HDE é mesmo. Ele tem ali o coisa, ele tá colocando um valor, mas eu não sei por que ele tá colocando esse valor, tá? O nível do tanque ele tá em 98%, porque eu tô com o spray ball, tô jogando
a gente está fazendo a passivação lá, então ele está jogando. Mas se eu desligar a bomba lá, ele vai melhor. Ele mede certo, tá? Ele mede a minha porcentagem do tanque. A temperatura do tanque está em... Essa temperatura do tanque não está muito interessante. Vamos ver depois o que se depois do CIP ela estabiliza. O nível do tanque ele está variando porque ele está em jato, né? Isso, está em jato para tudo quanto é lado lá dentro do tanque. Ele tem tipo uma boia, alguma coisa Isso, assim? Ou é um sensor que, é um sensor que de bate vareta. a luz? Ah, ele boia, então? É uma vareta que vai até o fundo do tanque. E aí o líquido, conforme o líquido vai encostando na vareta, ele vai fazendo a leitura. Ah, tá. E a temperatura é como é? É por com PT100. PT100? Isso. Estou batendo 100, quase. Pode ser que tenha alguma coisinha. Muito louco aí. Isso. Tá? Então, aqui pro lado a gente tem esse controle, belezinha. Aquele produção 350 lá, o que é aquilo? Aqui. A produção, tá? É a contagem de produção que eu tenho da máquina. Eu tenho aqui, eu posso zerar, né? Ah, Zerei entendi. a produção, Contador. Legal. tá? É um contador de produção. Toda vez que a máquina fizer um ciclo, ela vai contar 2 embalagens, tá? E na produção, ela vai contar simultâneo, a produção e a produção total, tá? A facilidade que é a produção, aqui eu consigo zerar na tela do invase mesmo. Até porque se o meu operador ele estiver fazendo um ciclo de sei lá, ele quer fazer 500 embalagens, né? Ele controla aqui, fez 500 embalagens, beleza, aí ele vai lá e zera de novo, entendeu? E o contador total ele fica simultâneo, ele fica contando por toda a vida, a eternidade da máquina, tá? Mas sim, eu posso zerar essa produção total também, né? Acúmulo inicial, falta tampa. Isso é o que tá ok aí, né? Certo? Então, menu, né? A gente estava na tela de CIP, da tela de PET. Então, para aquela latinha de 200 e pouco, eu vou usar, por exemplo, o invase 350. Aí só vou mudar o tempo lá para dar o tempo. A gente vai chegar lá nos tempos de setup. Tá, a hora que a gente for configurar. A hora que a gente for configurar lá. Esse título aqui muda-se? Não, ele não vem muda. chumbado. Tá. Ele vem isso aí. Aqui a gente tem a tela de CIP, né? Aqui já está embaixo escrito PET. Então quer dizer que a máquina já entende que ela ainda está fazendo PET, tá? Mesmo que eu tenha saído da tela, ela foi a última embalagem que ela foi selecionada. Então ela está fazendo o ciclo em PET, tá? Então aqui também eu tenho o comando de abrir válvulas, entrada de líquido, CO2 e CIP automático. O CIP automático ele só funciona com as portas fechadas, tá? Então é prudente que a gente vai fazer isso amanhã de manhã, acredito, né? A gente vai fazer quando a gente fizer a asepsia com peracético, a gente faz o ciclo automático. Legal. Tá? Pra gente poder sanitizar e ver as válvulas, como é que funciona, tá? Então aqui, setup, tá? Então agora entra naqueles parâmetros que a gente tinha conversado anteriormente. Sim. Se tu não recebeu o manual do equipamento, tá? Tu entra em contato com o pessoal lá, que o pessoal deve ter o manual dessa máquina aqui. E tudo que eu vou te passar aqui tem no manual. Tá, tem no manual também. Legal. Bem explicadinho, tá? Então, a gente lembra do início da operação, né? Entrou lá, vai fazer a fluxagem, tá? Quantas fluxagens eu quero que faça? A gente normalmente testa os equipamentos com 2, mas eu posso adicionar mais, de 0 a 9 fluxagens, tá? Se eu não quiser fazer fluxagem nenhuma, eu venho e coloco 0, tá? Ela não vai fazer a fluxagem. Mas agora, se eu quiser uma fluxagem somente, ela vai fazer somente uma fluxagem, tá? A gente encontra um padrão bom em 2 fluxagens, tá? 2 fluxagens. O tempo de fluxagem 0,5 segundos é o tempo que ele vai esperar para que aquele CO2 injetado saia da embalagem, tá? Então meio segundo já é um tempinho bom, porque os canais são bem robustos, digamos assim, é uns canal bem importante, tá? Tempo de invase, tá? 350, 4713 PET, tá? Aqui tá os tempos de invase, aqueles relacionados às nossas telas de invase que a gente entrou, tá? Então eu posso botar aqui todos eles iguais, né? A única coisa só que, por exemplo, ó,
um invase de 350 ml eu consigo um tempo máximo de 19 segundos, tá? O invase PET eu consigo um tempo máximo de 99 segundos. É a única coisa que muda de um campo para o outro, tá? Mas se eu quiser deixar todos eles no mesmo tempo, não tem problema nenhum, tá? Então, é porque o que vai dar o tempo é o tempo que é o volume que chegou e trancou a troca de CO2 isso lá, aí, é o a tempo troca que corta o fluxo do líquido, né? Legal. Então, quantidade de fluxagem e o tempo de fluxagem, tá? Após o tempo de fluxagem, que ele fez a segunda fluxagem, ele vai abrir a válvula, pressurizar, tá? E ele vai contar o tempo de invase, tá? Tempo de invase PET 15 segundos. Feito o tempo de invase PET 15 segundos, ele vai contar o spare snift, tá? Ele fecha as válvulas, dá o spare snift 2 segundos. A gente pode alterar ele também aqui, ó, até 19 segundos. Se a gente quiser botar 2.5, tá? 2 segundos e meio, não tem problema, a gente pode botar. Tudo isso a gente vai definir quando a gente for fazer o invase, tá? Espera para o snift, snift 2 segundos. Fez o snift de 2 segundos, ou 3, ou 4, ou quantos eu for colocando aqui. 3, posso botar 2,5 também, né? Posso botar 2.6 para não ficar, né? Então eu tenho esse ajuste fino também. Fez o snift, descanso 2 segundos. Fez o descanso dos 2 segundos, libera a embalagem para o próximo ciclo. Libera a embalagem, solta ela em cima da esteira novamente, roda o fuso, joga 2 embalagens para fora, puxa mais 2 para dentro e repete o ciclo novamente, tá? Nível mínimo e máximo do tanque. Aqui o nível mínimo do tanque 20%, tá? Geralmente a gente trabalha com 30 e 40%, tá? Mas sim, posso mudar o nível para 50%, posso mudar aqui para 40%. Tá? Desde que o meu nível máximo do tanque não ultrapasse a altura das válvulas, tá? Para mim afogar a máquina. O que acontece? Lá depois eu te mostro, lá naquelas válvulas que a gente tem fora lá, a gente tem uma pecinha preta em cima. O líquido não pode ultrapassar aquela pecinha preta, tá? A gente vê esse nível no visor lá? Isso, a gente pode ver o nível no visor lá também. Ver? Vamos lá ver. Tá. Daqui dá pra ver? Aqui. Por aqui? Dentro, tá. Eu não sei se a gente vai conseguir ver por causa que... Tá do outro lado? Não, tá aqui, ó. Tá. A gente consegue ver lá. Que eu acho que a água tá batendo pra todo quanto é lado, a gente não vai conseguir ver. Ah, tá. Ele tem uma marcação de nível aqui no vidro, é isso? Não. Eu consigo enxergar lá dentro a válvula. Ah, tá. Tá? Entendi. Eu vou pegar uma válvula pra te explicar. Tem luz aqui dentro? Não. Não. Lá dentro do tanque eu tenho essa válvula aqui, Que ó, dá pra ver lá pela janelinha. que dá pra ver pela janelinha lá, tá? Eu tenho essa válvula aqui, que ela fica pressionada para baixo, assim, nesse sentido, para fazer vedação, tá? Então, eu tenho uma agulha que entra aqui dentro, tá? Então, o líquido, ele vai estar por aqui assim, tá? Ele vai estar por aqui assim. Isso aqui tá embaixo do tanque. Isso aqui tá tudo dentro da cerveja. Tá? Tá tudo dentro do tanque lá. Tá lá por dentro do tanque. Então pelo vidrinho a gente vai ver mais essa cabeça a gente vai ver todo esse corpo aqui, ó. Esse corpo, tá. Esse entendi. corpo todo Isso aqui a gente vai ver. Aqui já é a base do tanque. Isso, aqui já é a base do tanque, tá? Então a gente vai ter esse volume de cerveja lá dentro, tá? Quando eu determino para o equipamento 40% do tanque, tá? Eu vou lá, eu vou observar pelo visor, tá? Aonde está o nível do tanque. Se o nível do tanque tiver 40% ele tiver aqui, tá? Eu posso colocar um pouquinho mais, tá? Só que eu não posso ultrapassar daqui, por quê? Imagina que eu teria essa tolerância aqui, que eu poderia ter alguma espécie de espuma em cima do líquido, tá? E aqui, nesse furo aqui, ó, onde eu tenho a agulha que entra lá, é por onde entra o CO2, que eu vou fazer a fluxagem e que eu vou pressurizar a minha embalagem. Ele passa aqui dentro. Isso, ele passa aqui dentro. Então a espuma pode eu atrapalhar. Eu vou ter o meu líquido aqui e aqui, daqui para cima, eu vou ter meu headspace do tanque, que vai ser CO2. Tá, então quando fala aqui,
Nem conta o nível até da espuma até aqui. Isso, conta o nível até da espuma. Tá, aqui. então seria líquido, espuma, mas nunca passando aqui. Isso, nunca passando ali. Tá, por quê? Se eu injetar líquido, que eu tiver o líquido cobrindo aqui, tá? Ao invés de injetar o CO2, eu vou estar injetando o líquido. E aí, como eu vou estar com o líquido cobrindo a minha saída de ar, eu não vou ter a troca de fluido, né? E aí vai fazer o quê? Não vai encher minha embalagem. A gente diz que a máquina está afogada dessa forma. Entendi, porque ela vai entender que já encheu. Isso, que ela vai porque enganar. na verdade ela vai estar coberta, ela não vai fazer o fluxo. E como ela está descendo por gravidade, né? Ela bate... Isso aí. Entendi. Tá? Então, eu posso ir lá e colocar 50% que nem estava antes? Posso, desde que eu não ultrapasse aqui. Tá? Isso a gente vai ver depois, a gente pode fazer com água isso. A gente pode encher com água, ver até onde vai. Opa, chegou até aqui assim, vamos lá ver quanto que marcou. Marcou 48%. Ok, 48% é o nível máximo. Ela vai respeitar o nível máximo quando estiver habilitado o nível automático. Tá? Ela sempre vai respeitar isso. Se eu abrir a entrada de produto no manual, ela não respeita nada. Ela vai afogar a máquina, ela vai encher até em cima e... Em que casos que se faz isso? Geralmente a gente abre a entrada de produto em manual quando a gente vai fazer o invase do barril, por exemplo. Eu sei que o meu barril tem 30 litros, né? O que vai acontecer? Eu vou botar 30 litros para dentro da máquina. Ela não vai atingir o nível máximo do tanque, mas ela vai continuar pedindo produto. Ela vai continuar com a válvula aberta até que o produto chegue no nível máximo. Só que eu não tenho mais produto, eu tenho só aqueles 30 litros. Então eu vou lá, eu habilito minha válvula de produto em manual, né? Ela vai encher, quando eu vi, é bem manual mesmo. Borbulhou, vi que encheu, fecha a entrada de líquido. Fecha a entrada de líquido, liga o CO2 e eu vou envasar meus 30 litros. Entendeu? Entendi. Isso aí a gente pode fazer amanhã com para os testes, né, com barril. A gente pode fazer com testes de barril. Legal. Tá? Geralmente quando a gente faz de barril a gente usa bastante o manual, né? Porque eu já tenho uma quantidade delimitada. Agora, por exemplo, eu vou botar um barril de 50. Provavelmente o barril de 50 ele não cabe todo dentro do tanque, né? Aí eu uso automático. Eu uso automático, mas eu tenho que ficar esperto, que no momento que ela baixou dos 30%, que ela for abastecer de novo, eu não vou ter 50 litros dentro do barril, ou melhor, eu vou ter 20 litros, né? E dependendo do consumo que a máquina tiver fazendo no momento, seja em vase PET ou na lata, né? Para envasar 50 litros é rapidinho, né? E aí ele já logo borbulha, ou aí eu posso ter a opção de ou ir lá e trocar o barril, né? Eu dou uma pausa na máquina, eu vou lá, troco o barril, vida que segue, né? Ou eu encerro no invase, né? Geralmente o pessoal, quando ele invasa de barril, assim, eles programam 2, 3 barril, um atrás do outro e vai. Dá né? para colocar válvula em cascata também, não dá? Dá para colocar válvula em cascata. Fica melhor que vai no automático, né? Isso aí, vai no automático também, né? Aí nesse caso é interessante sempre que o último barril esteja de alguma forma num ambiente com gelo, sendo refrigerado, ou que ele passe por uma serpentina, um trocadorzinho ali, né? Porque eu vou ter vários barris aqui no ambiente perdendo temperatura, né? Eu posso alimentar através de uma chopeira, né? Colocar vários barris, liga ele numa chopeira, tira da chopeira e liga lá. Ele vai sair. Se a chopeira for uma chopeira... Ô, gambiarra, hein? Isso a mão do cervejeiro treme, né? Cara, não teve o que a gente não fez. Mas essa aí da chopeira você gostou da ideia, né? Não, já foi feito várias vezes. Já foi feito várias vezes. Inclusive aquelas... Como é que é? Não é a chopeira que chama, que vai embaixo dos balcões das torres. O senhor chama de pré-resfriador, né? Os pré-resfriador. Cara, já usei também pré-resfriador para estar para fazer isso, né? Legal. Para fazer invase. Bom, assim como a gente usou já pré-resfriador para utilizar o invase de barril, né? A gente já usou também, em alguns clientes, a gente já usou uma caixa com gelo.
bota o barril lá dentro com gelo e deu. O importante é estar gelado. Tá gelado, né? Como ele vai estar gelado, cara, artifício. Entendeu? Quer botar o barril dentro da câmara fria e puxar uma mangueira para a máquina, também não é o problema. Entendeu? Pra amanhã eu vou trazer uma importante para o chopeira. equipamento a gente ter um bom rendimento no equipamento é ter a bebida gelada, tá? E numa pressão de acordo para a gente poder fazer o invase. É isso que tem que ter, tá? Como vai ser feito o fornecimento da bebida e o fornecimento da temperatura, cara, isso não tem problema. A gente pode fazer inúmeras formas. Entendeu? Aí é a criatividade do nosso amigo cervejeiro. Vai ser isso mesmo. Já vou trazer a chopeira amanhã mesmo.